Eu conheço muito pouco sobre o Renato Gaúcho. Tudo que eu escuto, que eu vejo sobre ele é muito pelo extracampo, né? E pela personalidade dele, né? Bem carioca, embora ele seja gaúcho, né? As tretas que ele teve com o Romário e com outros jogadores na época que ele jogava principalmente no Fluminense. Sei também que ele foi o herói do Grêmio no Mundial dos anos 80 e como técnico na Libertadores de 2017. E tem a questão da Roma, o pouco que eu me lembro foi na final do Mundial, quando o Grêmio enfrenta o Real Madrid. E acho que o Renato Gaúcho diz que ele foi melhor do que o Cristiano, que na época do auge dele ele era melhor que o Cristiano. E aí, se eu não me engano, tem a parada do Cristiano falar que o máximo que ele sabia do Renato Gaúcho é que ele tinha jogado na Roma e tinha sido um mau jogador. Uma parada assim, não lembro direito. Mas é o pouco que eu me lembro dessa história. E aí o nosso queridíssimo e amado Andrei resolveu trazer a peculiar passagem de Renato Gaúcho na Roma. Eu não faço a menor ideia do que esperar aqui. Eu não. Tirando essa parada do Cristiano Ronaldo, eu não lembro de outras menções ao Renato Gaúcho jogando na Roma. Eu não lembro como foi no geral, nem quanto tempo foi e nem se ele passou por outros clubes da Europa antes ou depois disso. Então eu tô bem curioso. Simbora. Talvez você tenha visto essa imagem por aí recentemente. Ela rodou bastante depois que o Fluminense eliminou a Inter de Milão no Mundial de Clubes. Essa manchete foi publicada na capa da revista Placar, em maio de 1989. O Renato estava no fim da sua passagem esquisita e mal sucedida pela Roma e já não estava nem aí pra nada. Fim do sonho italiano. Eles me odeiam porque sou bonito e ganho mais. A entrevista Caralho, isso é muito Renato Gaúcho de se falar. inteira é uma Caralho, pérola. moleque. Você é feliz em Roma? Gosto daqui e sou tratado como um rei pelos torcedores. O meu problema são com alguns jogadores da equipe e parte da imprensa. E quais seriam os motivos para eles perseguirem você? Os jogadores ficam loucos comigo porque eu sou estrangeiro, bonito e ganho mais dinheiro que eles. Além disso, Cara. apareço mais nos jornais e as mulheres continuam pegando no meu pé. Eles só poderiam mesmo me odiar. Por que a Roma, uma equipe tão tradicional, atravessa uma fase tão ruim? Simplesmente porque vive do nome. É um time fraco e Caralho. cheio de jogadores velhos. Depois de quase um ano, qual é a Caralho. sua visão do futebol italiano? É um futebol ridículo. Não fossem os jogadores estrangeiros, ninguém falaria do campeonato italiano. A história de que o forte é a marcação é pura balela. Na verdade, dão porrada pra truncar a jogada e nada mais. Moleque. Caralho. Agora faz sentido a galera da Itália odiar ele. Faz bastante sentido. A entrevista já é incendiária por si Pô, só, que mas é loucura, cara. importante lembrar que enquanto o Renato xingava colegas de time, jornalistas e o futebol italiano como um todo, ele era jogador de futebol da Roma e tinha mais 2 anos Que de loucura. contrato para cumprir. Uma boa proposta brasileira poderia ser aceita? No ato. Pro Flamengo, então, nem pensaria duas vezes. Ganharia menos Caralho. dinheiro, mas teria de volta a alegria de viver, que Caralho, ele cavou uma vaga ali no Flamengo, mano. na Itália. É óbvio que essa entrevista repercutiu na Itália. Tensão na Roma. Entrevistado pelo semanário Placar, o atacante Giallorosso criticou Lidholm, o clube, os companheiros e os adversários. Eu, Renato, pobre brasileiro, sou vítima de um futebol ridículo. À noite, no final do treino, Renato tratou de desmentir algumas passagens da entrevista, aquelas que diziam respeito aos companheiros de equipe e a Lidholm. Isso sempre acontece nesses casos, mas a sua retratação pareceu pouco convincente. Permanecem as duras críticas ao futebol italiano, que aliás Renato não pode amar, visto que não marcou um gol sequer no campeonato. Enquanto a Caralho. Renato, esperamos que alguém no fim das contas queira levá-lo, disse o presidente da Roma. Nesse vídeo, a Caralho. gente vai mergulhar por essa peculiar passagem de Renato Gaúcho pela Roma, que durou mais ou menos um ano e teve mais entrevista polêmica do que gol no campeonato. Foi assim que Renato Portaluppi chegou na Itália, assim, de camisa aberta. O Renato sempre foi um cara que priorizava o conforto, mas não abria mão de andar estiloso. Mas a gente, que não é o Renato, pode fazer a mesma coisa de um jeito muito mais simples. É aqui que entra a Insider, a nova parceira do canal. Palmas para a Insider, que deixou este cupom de 15% de desconto que está aparecendo na sua tela nesse momento. A essa altura, você já está cansado de saber que as roupas da Insider têm toda uma tecnologia para te deixar confortável sem perder o estilo. Infelizmente eu Inclusive, não veio sei. em muito boa hora, Patrocina porque nós, eu vou Insider. viajar e para fazer mala, as roupas da Insider são uma mão na roda. Elas combinam com tudo e ficam cheirosas por muito mais tempo. Cola lá no site da Insider, de preferência pelo meu link, ou coloque o cupom PURONDEANDREI que você garante 15% de desconto na sua compra.
Talvez Fechou. você já tenha visto alguma coisa sobre a passagem do Renato pela Roma entre 1988 e 1989. Do ponto Cara, de foi vista só do um que ano. aconteceu em campo, ela não foi exatamente marcante. Mas a personalidade dele ficou marcada nos torcedores da Roma e em todo mundo que acompanhava o campeonato italiano na época. Eles não estavam preparados para Renato Portaluppi. Mas vamos do começo. Em 1º de julho de 1988, o Renato teve o seu primeiro encontro com a camisa da Roma. Aos 25 anos, ele já era um atacante consagrado. Tinha sido campeão da Libertadores e do mundo com o Grêmio e acabado de ser campeão em 87 com o Flamengo, levando a bola de ouro do torneio. Cara, eu não sabia que o Renato Gaúcho tinha jogado no Grêmio, mano. Eu juro. Eu sabia que ele já tinha jogado no Fluminense e que ele é muito querido por lá, tanto como jogador quanto sendo técnico. Mas eu não sabia que ele tinha jogado pelo Flamengo, mano. Pronto para embarcar, ele disse que não pretendia mudar o seu comportamento. O máximo que eu vou fazer será Papa trocar que se cerveja cuide. pelo vinho. De resto, continuarei indo à boate e sendo o mesmo jogador alegre de sempre. Eles me contrataram pelo que sou. O Papa que se cuide. Vou passar no Vaticano para tomar um vinho com ele. Vou arrebentar. Mas antes de começar a pré-temporada com a Caralho, Roma, o moleque. Renato se meteu num rolo na seleção brasileira. Ele tinha metido um atestado de faringite e perdido uma excursão para a Austrália. De acordo com o Jornal dos Esportes, o técnico Carlos Alberto Silva acabou convencido de que o jogador cometeu uma farsa, trazendo um atestado que recomendava repouso absoluto. Mas mesmo assim, jogou futevôlei na praia de Copacabana. A O Renato e o futevôlei de sempre. situação foi resolvida quando ele foi pessoalmente na sede da CBF conversar com o presidente Nabi Abichedid, que se convenceu, mas não muito. Isso realmente ainda é estranho, mas de qualquer forma, acho que foi tudo esclarecido. Fazia sentido que o craque do futebol brasileiro fosse pro futebol italiano, o mais prestigioso da Europa na época. A despedida do Rio foi um torneio de futevôlei em Copacabana chamado Arrivederci Renato, em que ele disse adeus à praia Caralho. e prometeu exportar o esporte para a Europa. É da Roma o grande golpe do mercado, Reinato. O Renato desembarcou em Roma de helicóptero e foi recebido no centro de treinamentos com uma faixa de boas-vindas campeão. Questo è arrivato un fenomeno qui, si parlava di un Renato Portaluppi che era un giocatore straordinario, per cui Bruno e Conte. quell'arrivo con l'elicottero ha fatto un po' clamore perché dice qui è arrivato uno che trascina la Roma, è un grande giocatore, è un grande fenomeno. E a imprensa percebeu rapidamente que estava diante de uma figura incrível para vender jornal. Lê a Bíblia, mas já fez amor no banco de reservas. É verdade, Que porra de manchete é essa, cara? confessa. Fiz amor com uma mulher no banco de reservas do estádio. Era uma modelo fotográfica. Ela me pediu para ser dela e quis que fosse imediatamente. Não é jactância, mas uma sinceridade quase descarada. Não é verdade, porém, como li em um jornal, que eu bebo 30 cervejas por dia. Desafio qualquer um a beber 30 cervejas por dia, com o calor que faz e com o trabalho que eu faço no Brasil. O Renato chegava para ser a estrela de uma Roma que até tinha bons jogadores, mas não era exatamente uma constelação. Junto com ele foi outro jogador do Flamengo, o Andrade, que também ia tentar sorte no futebol europeu. E o Renato já chegou causando no bom e no mau sentido. O primeiro jogo da temporada foi um amistoso treino contra o Vipiteno. Ele fez 4 gols em uma vitória por 9-0. Demonstrou saber se movimentar bem do meio-campo ao ataque, partindo tanto da ala direita quanto da esquerda e mostrando uma grande desenvoltura física e ótimo controle de bola, além de uma boa sintonia com o atacante alemão Rudi Völler. Sintonia essa que durou muito pouco, não chegou nem no amistoso seguinte, em que Renato Show brilhou e marcou mais um gol na vitória por 2-0 sobre o Trento. O jornal Corriere della Sera registrou um pequeno entrevero entre o Renato e o seu companheiro alemão de ataque. O senhor Portaluppi, um pouco adoecido de protagonismo à brasileira, envia o alemão ostensivamente de volta ao seu país, após ter esperado em vão uma assistência. Era a primeira briga em tempo recorde do Renato com seus companheiros de equipe. Como o ambiente do futebol italiano nos anos 80 era meio maluco, o vôlei respondeu pela própria imprensa. Renato me reprova? Tem 26 anos, deve saber o que diz. A troca pública de gentilezas entre o Völler e o Renato continuou por algum tempo. Com esse brasileiro, deveríamos jogar com 2 bolas, uma pra ele e outra pro resto do time. Se eu não acho o jogador desmarcado, preciso prender a bola, mas eu sei quem deveria ser sacado do time. Völler a Renato: vai você pro banco. Essa briga tinha origem numa disputa natural de posição. A Roma tinha 3 atacantes famosos, os 2 e o italiano Risitelli, mas na Itália geralmente joga-se só com 2 no ataque. No terceiro amistoso seguido, o Renato fez mais um gol, só que dessa vez contra, a favor do Genoa. Nem o Aí gol é de foda. Völler salvou o Renato e a Roma acabou perdendo. Com moral depois de uma boa pré-temporada, o Renato e a sua Roma chegaram para disputar a Copa Itália, que naquela época vinha antes do campeonato italiano no calendário. No primeiro jogo oficial, o Renato fez o seu primeiro gol, um belo gol para dar a vitória por 3-1 contra o Prato.
A fase goleadora continuava. Contra o Empoli, na partida seguinte, o solista Renato conduziu a orquestra da Roma com 1 gol e 2 assistências. Renato è stato il migliore in campo, ecco la sua falcata, Caralho, moleque. passaggio a Weller. Levou a bola como tudo. Contra o Piacenza, mais 1 gol na goleada por 5-2. Mas a grande partida do Renato pela Roma veio pela Copa da UEFA, o jogo de volta contra o Nuremberg da Alemanha. A Roma tinha perdido o jogo da ida em casa, mas conseguiu a virada com um belo gol de cabeça do Renato nos acréscimos em um jogo em que ele ainda terminou expulso. Esse jogo contra o Nuremberg foi no dia 12 de outubro de 1988. Se você contou, foram 4 gols oficiais do Renato em 2 meses de temporada. Um bom começo. O problema é que esses foram todos os gols de Renato Gaúcho em sua passagem pela Roma. É uma Aqui pica. a coisa vai ladeira abaixo. Depois de uma derrota por 2-0 para Inter de Milão, em que o grande lance do Renato foi esse aí, ele e o Andrade criticaram a falta de ideias do time do sueco Nils Caraca, Lidbom. Se porra somou é ao essa? mau desempenho, uma sequência de lesões, e o Renato precisou ser substituído de jogos contra o Cesena e contra o Como, e chegou a ficar 1 mês fora de combate. Em campo, era chamado de egoísta e criticado por prender demais a bola. Ho detto che Renato è un po' egoista. E allora queste persone che parla io non può dirgli niente perché è una questione di opinione. O Andrade, que Uma tinha questão chegado de junto com o Renato, opinione. vivia um inferno parecido. As críticas começaram a pesar e em 6 meses ele só pensava em voltar para o Brasil. Andrade tem sofrido muitas críticas desde que começou o campeonato italiano. As mais insistentes dizem que ele é muito lento para o futebol que se joga na Itália e que prejudica o ritmo da Roma. Ele mesmo não esconde as mágoas com essa análise. Não consigo entender porque todas as culpas pela fase negativa da Roma são jogadas sobre os meus ombros. É injusto o modo como estão se comportando. Depois da virada do ano, Renato retornou ao time da Roma e marcou um gol no amistoso contra um fraco time chamado Almas. Foi aprovado no Caralho. teste e acabou escalado para jogar o derby da capital contra a Lazio. Aí durante a semana eu fui falar com o treinador, que era o Mr. Lidl. Como eu sabia que o treinador ele era muito supersticioso, aí eu fui lá conversar com ele. Eu digo, Mister, o senhor sabe que o Renato, ele em clássico, ele arrebenta. Chegou no domingo, saiu a escalação, eu estou na tribuna, eu estava comentando o jogo. Estou na tribuna, sai a escalação da Roma, Renato começa a partida. Pô, eu digo, deu certo. Legal com o esquema, legal. Pô, termina o primeiro tempo, o Renato substitui, não jogou absolutamente nada. E a Aí é uma pica, pô. Faz uma propaganda, o bagulho acaba dando ruim. Aí é foda, velho. culpa caiu toda sobre ele. Foi hostilizado pela torcida num treino e criticado pelos companheiros de time. Para nós, o derby começou aos 46. Quem entra em campo deve estar bem, disse Desideri. Tiraram o Renato pra merda, moleque. Caralho. O Massaro concluiu, com a entrada do Renato, que não estava 100% em condições, certamente demos uma vantagem a Lazio. O Massaro, aliás, acabou entrando para a mitologia do Renato Gaúcho como um dos grandes vilões dessa passagem dele na Itália. Inclusive, um dia eu liguei para a casa dele, falei com a Maristela que eu queria fazer uma entrevista para a rádio com ele. Ele veio no telefone e me disse, olha, eu não posso te atender agora porque eu tenho que ir lá no centro esportivo, tenho que dar uma bocha no Massaro. E o Massaro, sempre que a Roma ia mal, o Massaro ia para o jornal. Pois é, mas a gente acionou o Renato e o Renato não resolveu nada. E o Renato avisou ele, olha, é melhor tu parar de meter a mão comigo porque tu vai te incomodar. E realmente se incomodou, porque o Renato deu uma bomba no cara. Parece que ele deu uma bomba nele, né? Sério? Foi lá no centro esportivo e disse, não, eu te atendo depois de dar uma bomba no Massaro. Em abril, um mês antes daquela entrevista bombástica para Placar, era óbvio que o futuro do Renato não estava na Roma. Sem Com encontrar certeza. nenhum time disposto a comprar ele no futebol europeu, os italianos mandaram um emissário ao Brasil, disposto a oferecer ele a preço de banana. Washington Rodrigues, o Apolinho, resumiu a situação. Renato Gaúcho, quando jogava no Flamengo, vivia sonhando em jogar na Itália. Agora, no Roma, ele diz que sonha em jogar no Flamengo. Por isso que o apelido dele é Renato Maluco. O Romário, que tinha brigado com o Renato antes dele ir para a Itália, disse que não se surpreendia com o desastre na Roma, porque ele é um louco. Ele chegou a ser especulado no Vasco em uma troca pelo meia Giovani, mas o dirigente Eurico Miranda disse que só trocaria Giovani por Maradona. O Jornal dos Esportes Caralho. ainda registra mais um gol do Renato em junho, o da vitória contra a Fiorentina. A circulação de informações não era muito fácil naquela época, mas hoje dá pra descobrir que esse gol foi marcado pelo vôlei de cabeça após boa Caralho. jogada do Renato. A Justamente amizade. pelo No vôlei. meio de toda essa confusão, Caralho. o Renato foi convocado para a seleção e titular no amistoso contra a Suíça, que o Brasil perdeu por 1-0. Ele fez um bom jogo e, perguntado por que jogava
jogara tão bem. Foi lacônico e definitivo. É porque joguei hoje ao lado de quem sabe. Foram meses Caralho. reclamando do time, de saudade do Brasil e querendo voltar. Até que o Flamengo foi ao resgate. Em setembro de 1989, Renato Gaúcho se reapresentou ao Flamengo junto com um pacotão de reforços e colocou fim à sua aventura no futebol italiano. Foi um período curto, mas muito marcante. Tanto que os italianos simplesmente não esquecem dele. Seja pra pegar no pé de um cara que nunca fez questão de elogiar o país em que estava vivendo. Com'è finita? A fine stagione Renato fu rispedito al mittente. No. Nella tristezza più cupa, ma prima ebbe un amaro sfogo. Vi pentirete di quello che avete fatto, dichiarò il brasiliano. E perché mai? Prima di imbarcarsi in classe turistica su questo aereo che lo Eppure riportò a i Rio de gol li ha Janeiro. fatti poi alla fine, no? Io mi ricordo che bene o male... Ma insomma- dovremmo avere una scheda. Eh. Ecco, presenza di 3 gol. No. Però dribbling tentati 614 riusciti 7. Cioè 7 li ha fatti. Non è che sia Dai, drammatica, dai, vabbè. Caralho. Tiraram pra merda, velho. Seja pra lamentar que não deu certo. Renato era un bell'uomo, fisico che non finiva mai, insomma, noi vederlo da vicino è chiaro che magari non sono neanche mancate quelle che poi possono essere i divertimenti di Renato, e si è per un periodo parlato soltanto di questo, della dolce vita, che la notte girava, che andava per i locali, che ha cominciato a prendere un suo modo, un suo atteggiamento di giocare per se stesso, per cui ha cominciato anche a condizionare ancora di più le cose. Come giocatore non era male, ma poi per diventare calciatore a grandi livelli ci vuole anche la testa e saper gestire e avere rispetto anche per i compagni. Justo. Se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Talvez faça sentido também você me seguir nas minhas redes sociais. Se eu editei certo, o meu arroba está aparecendo na tela nesse momento, e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical. E em chegando até aqui, pode ser que você se interesse pelos outros vídeos desse canal. Eu vou deixar aqui no canto o último vídeo que eu publiquei, que é uma investigação meio maluca sobre um barulho esquisito que está em vários jogos antigos do futebol mundial, inclusive no título mundial que o Renato conquistou pelo Grêmio contra o Hamburgo em 1983. Clica aí que você vai gostar. Um abraço. Deus. Bela camisa, Insider. Tamo junto. Muito obrigado. Inclusive, esse vídeo está na lista pra ver também no futuro. Mas, cara, os vídeos do Andrei são muito bons. E, mano, o Renato Gaúcho é uma figura, cara. Assim, eu lembrava, que eu falei do Cristiano Ronaldo, falando que a passagem do Renato pela Roma tinha sido tenebrosa. Mas eu não sabia que tinha sido tão ruim assim, mano. Principalmente se você levar em consideração que o Renato foi um puta jogador e fazia gol pra caralho, tá ligado? As estatísticas que botaram ali no final dos italianos falando sobre a despedida do Renato é sacanagem, pô. Não parece mesmo o cara. Mas, mano, assim, realmente não deu certo. Mas não tem como você falar que o Renato não foi o Renato. Ele foi, tá ligado? Seja nas entrevistas fora de campo, seja dentro de campo ali na personalidade dele. Ele podia não passar a bola, podia ser fominha, egoísta e tudo, mas foi o Renato, tá ligado? Você não pode falar que ele não foi autêntico, mas realmente, se você parar pra comparar com outros jogadores da época que foram pra fora e fizeram história, como foi o próprio Romário, por exemplo, principalmente se você compara com a trajetória do Renato no futebol brasileiro, realmente, pô, a Roma é completamente esquecível, tá ligado? Mas as entrevistas e pra todos nós que não somos torcedores da Roma, é uma parada fantástica ver isso, cara. Caralho, aquela entrevista ali no final da passagem dele, mas que foi colocada no início do vídeo, pô, é maluquice, pô. Se você é torcedor de qualquer time e você vê um jogador falando isso do seu time, do seu elenco, da instituição que você torce, caralho, você vai querer matar esse maluco, mas no mesmo milésimo de segundo que você vê a entrevista, cara. É surreal, mano.